Olá, seja bem-vindo. Se você estiver vendo, será o reprise aqui da live que eu fiz com a nutricionista Isabela. A gente vai falar sobre liberdade alimentar. Sabia que possivelmente você esteja precisando de liberdade alimentar para emagrecer? Já parou para pensar nisso? Sério, já parou para pensar nisso? Isso porque dieta. Olá, Fabiana. Dieta é bem tendencioso da gente não ter liberdade alimentar. A gente acaba não tendo liberdade alimentar quando a gente faz dieta. E aí hoje vou trazer aqui a Isa para justamente ela falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar aqui, né? Mas ela aí vai trazer muita coisa legal do trabalho dela relacionado ao que ela acredita sobre liberdade alimentar. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para nós, né? Eu estou aqui doido para aprender também, assim como imagino que você está aí assistindo, vai assistir depois ou vai ouvir esse podcast. Ela já está aqui, ó. Deixa eu só convidá-la. Deixa eu ver, acho que é aqui, né? Convidar. Deitada aí, tá? Posicionar minha câmera. Aí ela! Boa Oi, noite! tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo bem também. Deixa eu dar uma levantadinha aqui, porque senão vai me cortar. E Que aí, maravilha, cara. Fico muito prazer te feliz de você conhecer. estar aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para eu concentrar direito na gente. Aí. Eu fico muito feliz de você estar aqui, de você ter aceito o convite, tá? Ah, que isso, Eu já, prazer. eu já gostaria de agradecer também pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que me seguem também, por você estar disponibilizando o seu tempo aqui conosco. Seu tempo é precioso, por você estar aqui dando um pouquinho dele para nós, para nos ajudar. Então, só gratidão, tá? Obrigado mesmo, Isa. E prazer, com certeza, agora falar com você aqui no quase Ah, olho no olho, né? Eu é. sempre gosto de dar um tempinho aqui, quando eu trago pessoas, para a pessoa se apresentar, Uhum, falar um pouco de claro, você, de onde você é, o que é que você trabalha, né? Porque para claro. quem não te conhece, começar a ficar consciente de quem é a Isa. Vamos sim. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Isabela. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu me formei em Legal. 2015 e de lá para cá eu vim tentando me encontrar aí dentro da nutrição. Passei por algumas pós-graduações, mas assim, a ideia de passar dieta sempre me incomodou. Eu nunca gostei, Também. nunca fui feliz passando dieta. E aí fiz pós de nutrição esportiva funcional, fiz residência no Rio de Janeiro em nutrição clínica, né, no hospital lá da UERJ. E aí quando eu acabei a residência em 2019, que eu comecei a me interessar aí por essa área e me descobri dentro da nutrição comportamental, assim, me encontrei, graças a Deus eu me encontrei, porque hoje eu sou completamente apaixonada e não largo isso de jeito nenhum. Que Então, legal, assim, cara. sinto muita gratidão de ver o que a gente leva, né, para a vida das pessoas, porque as dietas aí trazem grande sofrimento para muita gente e poder proporcionar esse mundo aí sem as dietas é muito prazeroso. Com Então é certeza, isso. com E se certeza. apresenta também, quero te conhecer, saber de onde você é, para quem está vindo aí de mim. Eu formei em Minas também. Morei Ah, é? 7 anos em Minas. Eu formei lá na UFTM, na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Uhum. Tenho muita saudade de Minas e não é clichê, não. É realmente, eu sempre falava para familiares e amigos quando eu estava fazendo faculdade. Eu fiz mestrado lá também, né? Que quando eu chegava em Uberaba, especialmente Uberaba, mas quando eu entrava em Minas, eu sentia uma energia diferente. Não, não sabia explicar, mas sempre gostei muito. Povo mineiro, da terra em si, de tudo, sabe? Uhum. Então, não tô puxando o seu saco, não. É que literalmente é verdade mesmo. Eu sou apaixonado por Minas. Tive algumas viagens com a faculdade, eu lembro que a gente fez. E você sabe que faculdade, viagem com faculdade pública, né? Você vai de ônibus. É, É de ônibus. E é aqueles ônibus que não é. são tão bons assim, não. E aí eu lembro que a gente cruzou basicamente o estado todo de Minas. A gente foi na Bahia, né, de ônibus. E Uhum. eu vi toda a Nossa. paisagem de Minas e eu fiquei abismado, cara. É sério mesmo, eu fiquei abismado. Claro que no norte tem bastante pobreza e tudo, mas em termos de paisagem,
eu já fui no Nordeste, não fui pro Sul, também pro Norte não, mas o restante eu fui e nada se iguala, não. É bonito demais. É bonito Mas demais. você mora onde hoje? Hoje eu estou na minha cidade natal, que é de onde eu sou, é São Joaquim da Barra, é uma cidade interior de São Paulo, fica a 1 hora de Ah, tá. Ribeirão Preto. Eu voltei para cá por conta da pandemia, né? Eu residi em Ribeirão Preto, estava fazendo um doutorado lá na Universidade de São Paulo, só que eu acabei desistindo. Eu percebi que a área acadêmica não era para mim, sabe? Eu gosto mais aqui de lidar Uhum. com pessoas, acabei abandonando o doutorado mesmo, não queria. Tive uma experiência também em hospital, como você falou que você teve. Eu fui nutricionista lá do HC, né? Lá de Ribeirão também. Só que acabei pedindo demissão também, porque eu percebi que não era para mim. E eu desde cedo, Isa, é isso que você falou, eu compartilho bastante, desde a faculdade. Claro que eu tinha muito interesse em estudar e entender qual eram as necessidades do corpo humano. Eu sempre gostei muito disso, de entender como que o corpo humano precisava de alimento, né, de nutriente, tudo. Uhum. Mas a ideia de compactar isso em um script que você passa para alguém e você basicamente não considera quem é essa pessoa, o passado dela e todas essas questões, né? Isso você me É. incomodou bastante. Você me incomodou bastante. Um ponto que eu trabalhei bastante, bem dizer, antes de entrar nessa área comportamental de emagrecimento, eu sempre trabalhei esportiva. Então, na área esportiva, assim como você teve, pelo que você falou, era onde, de fato, eu via benefício em prescrever dieta. Porque você trabalhava, você lida com atleta, o atleta é uma. É um contexto diferente, é. Eu sempre brinco que atleta é um ser diferente, né? É, Ele não é apaixonado pela dieta, mas ele é apaixonado pelo que a dieta faz para ele. exatamente. A Então, performance ali. então, por exemplo, muitas vezes se tinha atleta comendo batata doce e frango lá, mesmo que era enjoativo, em situações assim, era acessível para ele ou para ela, e a pessoa conseguia fazer, dava resultado, fazia, não dava nem bola se estava repetindo ou não. Mas para nós, menos mortais aqui, pelas pessoas que estão nos É. assistindo, vamos assistir depois e vão ouvir esse podcast, que eu vou salvar e vou colocar no podcast, tá? Ah, arrasou. É, a gente tem que entender que nós somos seres humanos assim, que temos o nosso dia a dia, né? A gente tem todas as Sim. nossas dificuldades, frustrações, sonhos, medos, valores, tem todas as coisas que a gente carrega. E isso impacta bastante na nossa alimentação, né? Sim, e a dieta É, não considera tudo isso, né? Ela isso, só olha para o que você está comendo. E isso, aí isso. ignora todo esse contexto aí da nossa vida que impacta na forma que a gente come, né? Uhum. Sabe uma coisa que eu ia te perguntar, né, sobre esse nosso Hum. tema de hoje, que é a liberdade alimentar? Eu queria que, assim, claro, que você compartilhasse conosco, mas também com uma pegada, com uma pitadinha, assim, mais aplicada para a pessoa que está nos assistindo, né, para ver como que ela Uhum. consegue assimilar isso melhor. Como que, de fato, a Isa, por exemplo, ela trabalha a liberdade alimentar com o paciente dela, por exemplo, ou para ela mesma, né? Como que você Uhum. traz a liberdade alimentar na sua vida ou com seus pacientes? Então, para os pacientes especificamente, eu trabalho mais em relação porque assim, eu acho que para a gente conquistar uma liberdade alimentar, eu acho que a gente precisa se dissolver aí a mentalidade de dieta. Então, eu acho que é um trabalho que é muito mais mental do que qualquer outra coisa, né? Uhum, E aí, assim, não sei se está todo mundo aí familiarizado com esse termo de mentalidade de dieta, né? Mas só para contextualizar e explicar, né? A mentalidade de dieta, a gente fala que é uma forma de pensar, né, sobre os alimentos que só piora a nossa relação com a comida. Então, a partir do uhum, momento que a gente olha para um alimento como certo ou errado, proibido e permitido, saudável e não saudável, isso faz com que se a gente enxerga um alimento como errado, a gente tenta evitar comer esse alimento ao máximo, porque se a gente come, a gente acha que está fazendo alguma coisa de errado para a gente, uhum, né? E qual que é a consequência disso? Mais a gente se priva de comer esse alimento e quando de fato a gente se permite, a gente come demais. Então, é aquela ideia da restrição gerar uma compulsão, né? Isso não é em todos os casos, mas isso de fato é algo que acontece, né? E isso a gente não tira de trás da orelha, a gente vê na prática Bem mesmo, lembrado. né, acontecendo. Mas assim, de forma geral,
todo o meu processo com os meus pacientes, eu vou fazendo eles entenderem que eles podem comer de tudo, que está permitido comer de tudo, que a alimentação é contexto. Isso é algo que eu friso muito, que nenhum alimento de forma isolada vai te fazer engordar ou prejudicar a sua saúde. A gente precisa olhar para o contexto todo, né? É para a frequência que você come isso, para a quantidade. Então, isso vai, assim, a maneira como eu trabalho em si com os meus pacientes, a partir de uma primeira conversa, eu vou pontuando as coisas que eu vejo que precisam ser trabalhadas. E aí, assim, eu trabalho, não sei como que é a sua forma de trabalho, mas de semana em semana ou de 15 em 15 dias, eu vou trabalhando um objetivo ali com a pessoa e durante esse processo a gente vai conseguindo mudar essa mentalidade a partir das experiências, né? Porque a partir do momento que a pessoa se permite comer determinado alimento e vê que nada foi influenciado, né? Que quando ela se permite comer, obedecendo à fome dela, à saciedade, com atenção plena ali no momento que ela está se permitindo comer um chocolate, por exemplo, trazendo essa atenção ali para o momento, saboreando e tudo mais, a gente consegue comer com equilíbrio. E aí a gente consegue ter, mas o importante também é ter uma base muito bem equilibrada, né? Uma coisa que eu falo também a gente não deixou de ser nutricionista, não é porque a gente critica a dieta, que a gente não olha para a sua alimentação, né? Então, eu friso muito cuidar da base, de ter uma base muito bem estruturada e equilibrada, para que quando você se permita comer esses alimentos, isso não faça diferença, né? Porque você não vai estar comendo isso todos os dias, né? É de fato quando você realmente sente uma vontade de comer. Mas, assim, você introduziu o assunto, só que eu pensei aí numa forma de falar sobre esse assunto aqui. Se você me permite, vou Lógico, seguir a minha linha de raciocínio aqui. lógico. Se você quiser me interromper, fique à vontade Show de para bola. Manda entrar bala. nisso, né? Mas só para contextualizar, gente, eu não sei qual que é o nível de entendimento de todo mundo aqui que está assistindo a gente. Eu acho importante a gente falar sobre o que é liberdade alimentar, né? Quando você pensou nesse tema, o que a gente estava querendo falar sobre isso, né? E aí, quando eu estava estudando sobre o que falar aqui na live, eu achei uma definição na internet que eu queria ler ela primeiro, para depois a gente começar a falar, né? E aí, quando a gente fala em liberdade alimentar, a gente também a gente chama isso também de autonomia alimentar, né? Então, as pessoas já podem ter ouvido falar sobre liberdade alimentar como autonomia também. Então, a autonomia alimentar é você saber o que comer, quando comer, independentemente de onde você estiver, com quem estiver e com o que estiver disponível. É saber desconstruir o que te incomoda, é saber o que comer para se manter saudável, entender que não existe pode ou não pode, e sim que depende, né? É ter consciência, é saber resolver possíveis adversidades e fazer as melhores escolhas dentro de possibilidades aí, né, do nosso dia a dia. Então, é fazer da alimentação algo leve e prazeroso, sem qualquer tipo de angústia ou incerteza. Então, quando a gente pensa em liberdade, é você fazer as suas escolhas para a sua alimentação sem depender da aprovação de um profissional para isso. Então, a gente não pode depender de alguém para saber o que, quanto e quando, né, a gente vai comer. Isso é uma prisão. Isso já não chega a ser liberdade, né? Então, assim, vamos construir um cenário. Vamos supor que vocês aí que estão assistindo a gente, né? Vai no restaurante e se você está dentro de uma dieta e se você não consegue escolher os seus alimentos sozinha, né, ou sozinho, muito provavelmente você vai tirar foto ali do cardápio, mandar para o seu Nutri e perguntar: Nutri, eu posso comer? O que eu posso comer aqui dentro desse cardápio, né? Quem aí nunca passou por isso, né? Muito provavelmente conhece alguém que já passou por isso, ou até você mesmo aí já passou por isso, né? Essa é a realidade de muita gente, né? De às vezes depender da aprovação do nutricionista para saber o que você vai escolher para a sua alimentação. E assim, do meu ponto de vista, eu acho que quanto menos liberdade você tem, pior é a sua relação com a comida. Porque pensa assim, acompanha aí o raciocínio. Se você não pode escolher o que você vai comer sozinha,
você vai ficar o tempo todo preocupada ali se eu estou escolhendo coisa certa ou errada, se eu estou comendo coisa certa ou errada. E aí, se seu Nutri não te permite comer, e aí você não consegue sustentar isso e acaba comendo, o que que acontece? Vem a culpa, vem a frustração, esse sentimento de impotência, de que colocou tudo a perder, que fez Uhum. tudo errado, né? E aí, qual que é a consequência disso, né? Normalmente, qual que é o resultado disso? Muito provavelmente um ganho de peso, né? Porque esse combo de sentimentos aí te faz, às vezes, descontar na comida essa frustração que você teve, te faz entrar naquele padrão de comportamento da Jaque, né? Você conhece a Jaque? Já que Ah, eu jaque. comi, Uhum. Eu chamo de síndrome do jaque. já que, né, eu comi errado, já que eu furei a dieta, né? Já que eu coloquei tudo a perder, deixa eu aproveitar para comer tudo que eu posso aqui agora, e aí segunda eu volto a fazer tudo certinho, né? Então, entendem, né, o contexto de você não ter uma liberdade, a partir do momento que você não é capaz de escolher os seus alimentos sozinha, que você não tem essa liberdade, você se sente, você vai ficar numa prisão, entre aspas, né? E o tempo inteiro você vai estar preocupada se você pode fazer aquilo ou não, e muito provavelmente você vai se restringir, né? Porque você tem essa ideia de que existem alimentos certos e errados, de que você não pode comer determinada coisa, e aí esse desejo ele não é sustentado, né? Na Uhum. grande maioria das vezes, e quando você se permite, acaba não conseguindo comer em equilíbrio e come demais. E aí, né, a gente já pode falar uma consequência de não ter liberdade, que é o ganho de peso, né? A Uhum. partir do momento que você não tem liberdade, isso cria um cenário e cria um contexto todo para você ganhar peso e não de fato emagrecer, né? Não sei o que você pensa sobre isso. É um contexto, isso que você falou é brilhante, cara. Eu concordo com tudo que você disse aí. E é importante perceber que essa limitação que a pessoa ela sente, né, por depender de uma aprovação, depender de algo, ó, é certo, não é? Nesse momento pode, nesse momento não pode, nessa quantidade pode, nessa quantidade não pode. Essa dependência, ela traz um impacto emocional na pessoa, né? Uhum. A pessoa pensa, quem é que se gosta, ainda mais quando envolve algo mais social, algo que é, vamos chamar assim, de básico do ser humano, né? Que é a alimentação. Coisas assim. Imagina você sempre depender de alguém. Isso vai impactando negativamente a nossa autoconfiança, a nossa Uhum. autoestima. Uma Porque, dependência emocional, né? exato, exato. E é importante perceber como que esse ciclo, né, ele se fortalece. Porque quanto mais eu Sim. dependo, mais o meu emocional tende a ser impactado, mais a minha autoestima e a minha autoconfiança decai. Quanto mais Uhum. decai, mais eu tenho um buraco emocional. Quanto mais buraco emocional, mais eu sou tendencioso a comer para tapar esse buraco Esse emocional. buraco emocional. E aí eu crio a culpa. E aí eu dependo ainda mais da pessoa, tá vendo? Eu não sei comer, então eu preciso da Isa para me falar o que comer. E aí vai criando Uhum. esse dependência, esse ciclo que você nunca sai. Então, Exatamente. a maneira de sair, que você foi brilhante no que você disse, eu concordo plenamente, é quando a gente começa a arrancar, né? É igual a erva daninha, né? Você vai lá e arranca essa ideia de tipo, olha, tem coisa proibida, tem coisa que é permitida. Isso não existe. Né? Uma Uhum. coisa que me dá alergia, Isa, não sei em você, é chamar comida de lixo. Isso me arrepia, na hora que eu ouço, sabe? É uma coisa que me arrepia. Porque eu sei que tem a comida que nasce da terra. Eu sei que tem isso. E eu Uhum. sei também que tem a comida que é praticamente feita em laboratório, os fast food da vida. Eu sei disso, tá? Só que a gente tem que parar É, para pensar que esse mesmo fast food, ele muitas vezes ele mata a fome de criança que está passando fome. Então é, não é lixo. É uma coisa que não é lixo. a gente tem que saber como usar isso, né? Uhum. Como que essa comida ela vai ganhar importância na minha vida, né? Que prioridade que ela tem na minha vida? Como que é a minha relação com essa comida? Né? Eu acho que para quem já te acompanha, já pegou a sua linha de raciocínio, assim como eu sei que algumas pessoas que já acompanham a minha linha de raciocínio também, já, eu acho que se não já estão próximas a perceber que tipo, o emagrecimento no caso, a própria maneira como você come,
ela vai ser um reflexo do seu Da estado sua vida. emocional, da sua vida, Uhum. né? Porque a É, sua vida impacta o seu estado emocional. E como que eu sei completamente. lidar? Como que eu sei lidar com a minha vida, com o meu estado emocional? Eu sei lidar ou não? E um grande Uhum. problema, gente, é importante a gente frisar isso aqui. Claro que tem pessoas aí que não conseguem ter essa consciência, mas um grande problema é que há uma tendência, eu não posso dizer para fora, mas eu posso dizer do brasileiro, porque a gente, entre a nossa liberdade da escravidão, e aqui é um tempo muito pequeno, mas a gente ainda carrega, até de geração por geração, uma mentalidade ainda vitimista. Essa mentalidade mais vitimista, ela tem, isso não é de maneira geral, tá, gente? Generalista em tudo, não. Mas a gente carrega alguns resquícios aí. E sempre acaba acarretando e impactando a nossa alimentação. Esse tipo de postura com a nossa alimentação faz com que nós nos vejamos em determinadas situações. É como se, cara, não tem jeito de eu não fazer isso. Do tipo, eu tô estressado, eu tô, não sei, às vezes preocupado, eu tô ansioso, eu tô alguma coisa, e eu não me vejo outra saída a não ser comer, porque eu me vejo merecedor daquilo. Uhum. Só que concorda que ao invés de eu ficar de braços cruzados, vendo esse meu desequilíbrio emocional, o certo seria eu procurar ajuda para organizar essa minha vida emocional, para que então a minha vida alimentar se organize também por consequência. Mas as pessoas, elas têm o quê? Ainda preconceito, Isa. Ainda fala, por exemplo, É, que terapia é coisa pra gente doente. ah, sim, Ainda sim. fala Nossa, com que certeza. ainda fala que para emagrecer você precisa de dieta. Então as pessoas, o brasileiro ainda, ele tem muita a mentalidade orgulhosa e intervencionista, não no sentido de precaver, né, de prevenção. Prevenir. Não vai no sentido de prevenir, de você ser uma pessoa Não. capaz de lidar com as suas emoções. Se É, ferrou as não. suas emoções, Hora aí você nenhuma. procura ajuda, toma um remedinho, alguma Sim. coisa. É isso que a pessoa é acostumada. É, Ela é adestrada a pensar assim. a nossa cultura é esperar adoecer para entrar com alguma solução. Não é você prevenir, fazer coisas na sua vida para que você não chegue no adoecimento, né? E entra uma palavrinha Então, muito bonita que entra perfeitamente no nosso tema de hoje, né? O autoconhecimento. o autoconhecimento. É, assim, eu costumo dizer, Rafa, que com todo mundo, que o ganho de peso ele não tem nada a ver com o alimento que você come. Pelo menos é a minha visão. É, eu também acho. Assim, não tem nada a ver com o que você está comendo, Raramente, porque raramente é alguma coisa raramente, assim que a pessoa ela literalmente desconhece, né? Do tipo, raramente, eu achava que tapioca era a coisa mais saudável do dia. Ela se entope de tapioca o dia inteiro. Raras vezes você é, encontra alguém assim. não é raro, e assim, eu acho que tem um pouco de preconceito, sim, porque acaba que a gente mexe com uma área que para muitas pessoas parece que tem um pouco de misticismo ainda por trás, sabe? Algo que não é muito real. Porque você Uhum. concorda que as pessoas elas preferem ver um resultado estético primeiro do que um mental? Só que o Uhum. mental ele precisa acontecer primeiro para que o Primeiro, estético venha, perfeito. né? Só que as pessoas não têm esse tipo de consciência e eu nem culpo as pessoas, eu culpo a indústria das dietas, porque a gente Uhum. está inserida, né, inserido em uma cultura que só prega o estético o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a gente vem trazendo esses ensinamentos, esses conteúdos que a gente traz aqui, você no seu Instagram, eu no meu, mostrando que o seu ganho de peso não tem muito a ver com o que você está comendo, pode ser que antes você não tinha essa consciência, mas agora que você acompanha a gente e tem esse entendimento, basta você começar a mudar esse seu olhar, a Uhum. tentar olhar por um lado diferente. Porque, assim, se eu for resumir, a grande maioria dos meus atendimentos, eu fiz uma época algumas lives com psicólogas, eu fui revendo todos os meus atendimentos e todos os temas que apareciam com maior frequência Que legal. nos meus atendimentos e que eu via que impactava diretamente na alimentação. O que é? É a autocobrança excessiva, isso é algo que está frequente aparecendo. O excesso de trabalho, né? Então, é muito uma questão de você precisar dar conta de tudo, principalmente a mulher que se coloca numa posição de precisa ser mãe
esposa, dona de casa e trabalhar. Então, ela precisa dar conta de todas essas obrigações, além de se cuidar. Só Muito que bem quando lembrado. você se sobrecarrega disso tudo aqui, o se cuidar não é uma prioridade. Nunca vai ser uma Pode prioridade. esperar. E isso vai deixando de lado. E aí, isso tudo vai impactando aqui. E qual que é a consequência disso? O ganho de peso. Vem também a falta de priorização. Então, a partir do momento que a pessoa é o tipo de pessoa que prioriza os outros em primeiro lugar e não você está o tempo inteiro se deixando de lado. Uhum. Então, você vai ali se abandonando. Então, o autoabandono também existe em relação a isso. Uhum. Qual foram as outras coisas? A dificuldade de dizer não. Então você Uhum. acaba se prejudicando muito porque acha que até na questão de aceitar comer determinadas coisas, assim, alguém oferece alguma coisa e você nem tá com fome, nem tá com vontade, mas nossa, mas se eu negar, né? Pô, a pessoa falou que fez tanto carinho, com tanto amor, se Sim. eu negar, ela vai ficar com raiva de mim. Então É. essa dificuldade de dizer não atrapalha não só na alimentação, mas assim, a partir do momento que você, por exemplo, alguém te pede alguma coisa e você está com seu dia planejado, vamos supor, você está com seu dia planejado, e aí alguém te pede alguma coisa que você não consegue negar, e aí quando você faz, você pode bagunçar seu dia todo e isso Uhum. bagunça também a sua Uhum. alimentação no final. Uhum. Então você entende que não tem a ver com o que você está comendo, tem a ver com a sua dificuldade, talvez, de dizer não e não se priorizar e sempre colocar os outros em primeiro lugar e não você. Sim. Então, assim, são diversas áreas da nossa vida. Nos meus atendimentos aparece, não sei com você, mas o que aparece com muita frequência é a sobrecarga de trabalho, principalmente. Eu acho que é uma autocobrança excessiva de que você precisa dar conta, que você precisa mostrar resultado, precisa estar sempre, por exemplo, a gente que trabalha com rede social, precisa estar sempre aqui aparecendo e postando conteúdo e mostrando que a gente é bom no que faz e tal. E nisso a gente vai se sobrecarregando. E aí a sobrecarga, a partir do momento que a gente está sobrecarregado mentalmente, a gente não vai ter tempo nem motivação para querer cuidar da nossa alimentação. Uhum. Não vai. Por quê? Porque quando a gente está cansada, a gente está exausta mentalmente, a gente vai para o mais prático, para o mais rápido, para o que não dá trabalho. Então eu vou para a cozinha fazer uma comida? Eu não, vou Uhum. pedir um hambúrguer do McDonald's. Entendeu? Não, não vou. Então, entende mais uma vez que não tem a ver com o hambúrguer do É uma McDonald's que você está comendo? consequência. É uma É uma consequência. consequência. Suas escolhas alimentares são consequências da vida que você vem levando. Então a gente precisa olhar, ampliar esse olhar, né? A nutrição até então ela veio sendo explicada para as pessoas de uma forma muito simplista, né? É como a gente diz ali da ponta do iceberg, como se o seu peso fosse consequência apenas dos nutrientes que você come, da quantidade de água que você ingere, da atividade física e da sua qualidade de sono. Ponto. Só que existe a parte do iceberg ali debaixo da água que a gente não enxerga. E que é uma É. imensidão, não é visível aos nossos olhos. Então a gente pode fazer essa comparação com a ponta do iceberg e a sua estética. O de baixo ali do iceberg é toda a sua vida. Isso tudo, obviamente, a gente não desconsidera, é a ponta do iceberg. Isso precisa ser considerado, claro, porque a gente não deixou de ser nutricionista. Mas existe aquela imensidão ali que fica debaixo da água, que não é visível aos nossos olhos, mas que impacta. Então, assim, as suas relações sociais, familiares, seus traumas, suas crenças, sua personalidade, a sua rotina, o estresse do dia a Perfeito. dia, né? Então, tudo isso faz com que você ou desconte as suas emoções na comida, porque ou você está estressado, está sobrecarregado, está cansado, né? Está ansioso, está frustrado, está triste pela situação qualquer situação que esteja acontecendo. E aí ou você desconta isso na comida, ou você se cansa tanto com a vida que você vem levando que você não tem disposição física nem mental para cuidar da sua alimentação, Uhum. né? Muito bem pontuado. Essa questão eu falo, isso eu atendo bastante, né? Uma vez eu ouvi isso, né? Eu aprendi isso com o meu mentor, o Jerônimo Temer, não sei se você conhece. Uma vez ele fez uma explicação que fica fácil de enxergar. É, a gente tem vários pilares para sustentar a nossa vida. Então a gente pode ter o pilar profissional, a gente pode ter o pilar pessoal,
familiar, social, espiritual e por aí vai. Isso aqui são só os grossos, né? Se a gente for ramificar, tem vários. Uhum. E na nossa sociedade, isso eu posso dizer talvez a maior parte do mundo, mesmo do globo, mas no Brasil isso é bem frequente, nós somos avaliados pelo nosso status. E esse status, onde que ele recebe maior influência? Pelo pilar do profissional. É. Tem o pilar dos relacionamentos também, principalmente ainda pela nossa sociedade machista nas mulheres. Então eu atendo muita mulher, né? Então a gente sempre acaba falando sobre isso, sobre a questão de expectativas em relação ao que a sociedade tem. Por exemplo, eu tenho pacientes que são muito bem resolvidas, estão muito bem, tipo, não pensam em casar nem nada, mas direto recebem perguntas desse tipo. Então, tipo, nós temos se você vai casar, né? Quando que vai ser, blá, 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 Uhum. essas coisas. E por nós termos essa corrida contra o tempo de, nossa, fulano tá no emprego melhor que o meu. Nossa, fulano tá ganhando mais que o meu. Nossa, fulano tá com a bumbum mais bonito que o meu. Tá com a barriga menor que a minha. Casou, teve filho, tá no segundo casamento, tá no terceiro filho. Então fica essas cobranças que a sociedade incute na nossa vida. E é interessante, né, Isa? É muito interessante que ninguém parou para te perguntar o que que você quer da sua vida, né? É. Ninguém chega e te pergunta, mas chega para te dar palpite. Chega para Com te falar, certeza, é olha, fácil. você precisa comer isso, você precisa ter esse corpo, você precisa vestir esse tipo de roupa, você precisa ter esse tipo de cabelo, você precisa ter tatuagem ou não ter, você precisa colocar silicone ou não, você precisa ser fortão ou não. Você precisa ser magra. Mas ninguém chega e te pergunta, tipo, o que que no seu corpo te faz feliz hoje? O que que poderia te fazer ainda mais feliz se você desse mais atenção? Ninguém chega e te pergunta isso. Porque quer que você entre na forma do bolo, É. né? Isso é muito triste, mas um dia eu tenho fé que isso tudo vai mudar. A gente está aqui para isso, inclusive. Mas É. a gente precisa passar esse empoderamento, essa conscientização, porque quando as pessoas elas começam a despertar esse tipo de consciência, elas têm maior autonomia, né, para romper esses laços. Romper esses Uhum. laços que causam uma dependência mesmo do tipo para ser feliz, para saber se eu estou bem na vida, se eu não estou, para saber se eu vou ser aceito, se eu vou ser aceito ou não, se eu vou ser bem vista, se eu vou ser bem visto ou não. Isso que você estava falando aí de falar não, medo de falar não, é necessidade de ser aceito, que vem a partir do que a É. sociedade incute, dos É. status, de como você será visto. Quantas e Sim. quantas pessoas, né? Eu trabalho muito essa abordagem comportamental usando o coaching também, né? Eu tenho formação em Uhum. coaching. Então, uso muito as ferramentas de uma maneira estratégica para trabalhar algumas capacidades em cada pessoa, no que ela está precisando, né? Uhum. E aí tem momentos que você percebe que a pessoa, ela nunca teve, não vou dizer oportunidade, mas nunca teve talvez o interesse de tomar decisão por si mesma. Ela sempre pegou o que é visto, o que é tido como Como comum, certo. como certo, e pega para si, mas nem Uhum. questiona, nem Uhum. questiona. E eu não julgo, porque É. agora em novembro eu faço 33 anos. E eu brinco com as minhas pacientes que assim, é, eu tenho 3 anos de idade. Porque dos 30 para trás, eu era igualzinho a elas. Eu fazia as coisas para agradar e tudo. Sabe, o coaching que veio para assim, fazer uma alavancagem na minha vida, que aí me despertou para estudar mais a mente humana, para entender, aí eu trouxe isso tudo para alimentação. Enfim, é uma história um pouco longa. Mas antes, eu era assim também. Então eu entendo as pessoas. Eu entendo que é você Não, enxergar pela ótica de completamente. querer ser bem visto, o que é que vai pensar de mim, se vai me desejar ter Uhum. perto ou não, se vão falar bem de mim Uhum. pelas costas ou não, se eu serei notado ou não, desejada ou não. Tem tudo isso Uhum. que a sociedade ela vem e incute. E você acha que isso não impacta a nossa maneira de Na comer? alimentação. Com certeza, totalmente. Totalmente. Você falou aí né, essa questão de dependência, aí a gente entra num ponto também, Rafa, que é importante dizer, né, que assim, as pessoas que ainda não se libertaram das dietas e têm esse medo de largar, né, essa dependência de ter que ter alguém ali te dizendo o que você vai comer, a quantidade, quando e tal,
Normalmente, qual é o medo das pessoas de ter uma liberdade, né? Quem aí está assistindo, se puder me responder, vamos aí interagir com a gente. Mas assim, qual é o seu medo de ter liberdade, de poder comer de tudo e não depender mais de um profissional te dizendo o que você precisa comer, né? Vamos ver se alguém capta aí, entende que qual é o medo de ter liberdade. E eu Eu gostaria de acho que falar é o uma grande coisa, ponto. eu gostaria de falar uma coisa que cabe nisso que você está dizendo, que liberdade alimentar é uma coisa, e olha só, dieta flexível é outra, gente, tá? Não é a mesma coisa. Importante a gente falar isso, porque talvez a pessoa que ouça liberdade, ela leva a mentalidade dela para dieta flexível. Que tipo, eu posso comer o que eu quero, compondo a minha carga Exatamente. calórica e etc. Né? Tem É, essa. você entrou no ponto. Eu ia falar sobre isso, mas não como dieta flexível, mas é um ponto também. Mas assim, acho que o grande medo das pessoas de ter liberdade é engordar, né? É do tipo assim, Porque não tem como que controle só eu. sobre si, né? Não se conhece, não tem autoconhecimento. Exatamente. Então, tipo assim, vou engordar. Se eu comer de tudo, meu Deus do céu, ué. Agora se eu comer de tudo, eu vou comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, e aí eu vou virar uma bola, né? Que é o que todo mundo pensa. Bem isso. Só que, né, a gente precisa. Aí é que está o ponto. Isso que a gente fala, né? Não sei se você trabalha com comer intuitivo, mas um dos princípios do comer intuitivo é a permissão incondicional para comer, né? E você se permitir comer determinados alimentos não significa que você vai comer de tudo, de qualquer jeito, a hora que você quiser e da maneira que você quiser. Isso se chama permissividade, Uhum. né? Que é você assim, Sinal já que eu verde que não posso, entra no amarelo, nem no vermelho. já que eu posso comer hambúrguer, então eu vou almoçar hambúrguer todo dia. Aí, né, aí é a falta de bom senso, porque eu acho que para tudo tem que ter um bom senso aí também, né? E não significa isso. A partir do momento que quando a gente se permite comer de forma incondicional, a gente entende que não existem alimentos proibidos. E aí a Uhum. gente não sente culpa quando a Uhum. gente come determinada comida, né? E eu acho que o grande segredo, o segredo maravilhoso por trás da permissão é a ideia de eu posso, mas será que eu quero agora? Uhum. Isso é liberdade, né? Isso é liberdade. Não é do tipo, eu queria, mas eu não posso. Eu não posso comer porque não está na minha dieta e eu estou Isso é proibida de interessante, comer, cara. né? Essa é a diferença. Que a Isso partir do momento casa. que você Pode terminar, pode perdão. a partir do momento que você se permite, você tem uma escolha, né? Você tem o sim ou não. Quero ou não quero, né? E de uma forma muito tranquila, né? Sem ficar, sem muito esforço, sem entrar numa guerra contra você. Então, assim, quando você tem consciência disso tudo, a consciência ela te dá poder de escolha. Então, você Uhum. está diante de um hambúrguer e você consegue pensar, tá, eu posso, mas eu quero isso agora? É a melhor escolha nesse momento? Eu posso deixar para comer depois? Eu posso comer em Uhum. outro momento? Eu posso fazer uma escolha melhor para mim aqui? Ou eu realmente quero esse hambúrguer? E aí você escolhe. Isso é liberdade. Isso é você olhar para os alimentos que você tem aí disponíveis para você e entender que não, nesse momento eu até posso, mas eu não quero. Eu prefiro fazer um ou outro tipo de escolha, né? Lindo isso. Isso me fez lembrar da definição, quando você vai ver as pessoas que mais estudam finanças, elas dão uma definição de liberdade financeira, justamente de você poder comprar tudo que você quiser, mas não precisar comprar. É no sentido de que eu É, posso, mas eu não preciso. Então, e exatamente. isso é muito forte, porque às vezes a pessoa ela tem a possibilidade, mas ela não consegue não comprar. Ela precisa comprar. Aí não é liberdade financeira, começa a entrar em escravidão financeira. Uma É o mesmo dependência de raciocínio, é alguma o mesmo coisa. É o raciocínio. mesmo raciocínio, é a mesma É, coisa. Então, se eu posso comer, e é interessante isso que você falou, eu não trabalho exatamente do jeitinho que você falou, mas o fundo é igual. Porque eu trabalho de uma maneira estratégica, onde a pessoa ela vai definir quando que ela vai fazer isso. Ela tá no uhum, comando de eu quero essa sexta-feira combinar com meu esposo, a gente fazer um hambúrguer em casa. Por exemplo, sei lá, na terça-feira que vem eu quero da gente pedir um caldo do Zé lá que a gente adora. Ela vai ou ele vai
ter a consciência e escolher isso. Quando a pessoa, que eu percebo isso, né? Isso também percebo em mim, depois que eu comecei a trabalhar mais isso em mim, mas eu vejo nos pacientes também. É que quando a pessoa ela começa a ser mais autora disso, autor disso, participa realmente, ele Uhum, uhum. está praticando, chega momentos, no começo tendenciosamente não, porque querendo ou não, a pessoa ela advém de um certo medo de comer, mas conforme ela vai se similar, ela vai entrando numa sintonia com isso, ela vai se harmonizando com esse tipo de vida, né, de postura, de definir, escolher, de ter um planejamento, e tudo mais. Tem momentos que as pessoas elas falam que assim, Rafa, chegou lá naquele dia que eu tinha definido de escolher e eu não tive Não vontade, quis. você acredita? Eu falei, acredito. É porque você não está reprimindo mais as suas vontades, você está ouvindo elas e você está sabendo usar elas. E quando você não tem, você também respeita. Você não está tendo mais aquele buraco emocional que, por mais que eu não tenha vontade, eu preciso jogar para dentro. Isso Você aí percebe isso que também? sim, com certeza. É do tipo assim, às vezes as pacientes brigam comigo que eu fiz elas pararem de gostar de determinado alimento. Nossa, não gostar, eu percebi que eu não gostava tanto de alguma coisa como eu achava que eu gostava. Porque Que quando legal. é muito uma questão também de trazer a atenção plena, né? Então, quando a Sim. gente traz a atenção para o momento que a gente está comendo, a gente começa a perceber mais o sabor dos alimentos, a gente começa a saborear mais. E às vezes aquilo que você acha que era maravilhoso por comer muito no automático, sem prestar atenção em nada, você começa a prestar atenção e ver que aquilo não tem mais tanta graça assim, como você Uhum, achava que tinha, né? Mas uhum. isso que você falou de, chegou no dia e eu não quis, a gente trabalha um pouco diferente, mas o fundo realmente é o mesmo. É. Eu não determino com os meus pacientes dias para isso, né? Mas essa questão de quando você comer, é isso que é a ideia da permissão, né? Para comer. A partir do momento que você vai se permitindo ter determinados alimentos no seu dia a dia, ou se permitir comer determinados alimentos, não sei se você já estudou sobre isso, já leu sobre isso, mas isso é o que a gente chama de um processo de habituação, que envolve memória e aprendizado. Então, você acessa a experiência passada e Uhum, projeta ela na experiência atual. Então, uhum, por isso que muitas vezes alguns pacientes têm medo de comer um chocolate com permissão. Porque uhum. aí eles vão acessar a experiência que eles já tiveram, né, de comer um chocolate, que muito provavelmente vai ter sido com exagero, né, comendo ou até de forma compulsiva. E aí, quando pensa em se permitir comer aquilo, tem o medo disso acontecer de novo, né? Mas a partir do momento que a gente vai expondo o indivíduo sempre aquela mesma situação, então, hoje eu comi chocolate, talvez amanhã eu como de novo, e aí eu tenho aquilo sempre em contato comigo, a gente vai tendo a redução da motivação e do Isso. prazer, né? E aí a pessoa vai perdendo o desejo e a vontade pelo alimento. Uhum, Então chega no momento em que a última memória vai ser assim: eu tinha chocolate lá em casa, mas eu não quis, né? uhum. Eu não quis, não é, isso É é muito legal liberdade, quando a gente ouve não isso. é do tipo, eu tinha, mas eu não podia comer. Isso É, já é uma prisão, que é a é, prisão que as dietas nos trazem, né? é. Mas isso é um processo de habituação, a pessoa se habituou ao alimento, né? Então, assim, uma coisa que eu faço quando as pessoas têm muito medo de comer determinado alimento, de achar que não, se eu tiver isso em casa, eu vou comer até não poder mais, né? É começar a fazer esse processo de habituação com a pessoa. Eu combino, normalmente, vamos combinar um dia, um horário do dia em que você vai se permitir comer esse alimento. Mas Uhum. como é que é essa permissão? Senta na mesa, larga todas as distrações, larga Mindful celular, eating, larga né? televisão, o mindful eating. Larga tudo e tenta comer esse pedaço de chocolate ou o que for que você tenha um comportamento compulsivo, né, um comportamento exagerado, tenta comer de forma calma, observa. Isso, existe a meditação do chocolate, né, mas é muito, muito nessa ideia. Então, assim, se for fazer com chocolate, observa desde a embalagem, abre o chocolate, Cheiro. cheira, Uhum. percebe às vezes, percebe a textura do chocolate, as cores do marrom do chocolate que tem ali, morde um pedaço,
Começa a Não deixa o rodar esse chocolate na chocolate pela geladeira, porque ele vai boca. ficar duro e vai ficar difícil isso. Ele tem que estar em temperatura ambiente. É sério. É bom, bem, Senão a bem pessoa ela lembrado. se frustra. Então deixa roda o chocolate pela boca, deixa ele derreter antes de já colocar o outro pedaço na boca. Então, Uhum. assim, se a gente come de forma distraída, se a gente leva uma caixa de bis para frente de uma televisão, vai, vai até comigo. Se eu for levar uma caixa de bis, vai um bis, depois vai outro, depois vai outro. Quando você viu, acabou a caixa de bis, né? Porque existem alimentos que te fazem ter esse movimento, né, de Sim, comer um atrás do outro. sim. Só que isso muito acontece pela falta de atenção. Uhum. Simplesmente, se você começa a trazer a atenção para aquele momento, você consegue começar a comer de forma mais equilibrada. Pode ser que você não coma um, pode ser que de 10 você passe para 5. Isso também é um ponto de frisar, que é, às vezes, a autocobrança das pessoas em cima de um novo aprendizado, né? Isso que a gente ensina para as pessoas é algo que ninguém nunca entrou em contato. Normalmente, quem nos procura é a primeira vez que está entrando em contato com isso. Então, a pessoa já quer sair de um comportamento exagerado para um comportamento de comer equilibrado do dia para a noite. E não vai Isso ser não isso que vai existe. acontecer, né? A mudança de comportamento, ela acontece aos poucos, Uhum. né? Então, assim, normalmente eu vou fazendo com que a pessoa entenda que ela consegue sim se controlar diante de determinado alimento. Eu já não concordo muito, já não acho que é uma boa tática para determinadas pessoas não ter em casa. Porque eu acho, não ter acesso, porque eu acho que não ter em casa te faz entrar naquela ideia de eu não posso ter acesso, porque se eu tiver acesso, eu vou comer demais. Então, assim, essa questão de permissão, isso pode ser trabalhado aos poucos, de você ir se habituando a esse alimento. Porque se você, pensa só, é a mesma ideia de você estar no início de um relacionamento. Uhum. Quando você está conhecendo alguém, você está super interessado ali na pessoa, né? Aí você quer encontrar com ela, tudo é novo, tudo te traz um interesse ali para estar junto da pessoa e tal, para encontrar. Aí você casa, vai chegar no momento que você não quer nem ver o seu marido do seu lado, entendeu? Olhar para a cara do seu marido. Por quê? Você já viu todo dia, você vê todo dia, aquilo meio que perdeu a graça. Por que que a gente fala que a paixão de um início de um relacionamento não persiste, né? Lá depois que a gente já está há muito tempo junto. Porque a gente se habituou à pessoa, né? Aquilo já não tem mais tanta graça de um início de relacionamento. Então, com a alimentação é a mesma coisa. A partir do momento que você não tem acesso a algo, que você sempre fica tentando evitar entrar em contato com aquilo, mais você vai ter o desejo, né? Mais Uhum. você vai querer comer. E aí, quando você come, pode acabar comendo demais, né? Então, quando você perceba na sua vida, assim, de forma geral, alimentos que você tem no seu dia a dia, você não come de forma exagerada, porque está todo dia ali na sua geladeira. Agora, Uhum. alimentos que você enxerga, porque aí o grande ponto é alimentos que você enxerga como errado, você não vai ter todo dia dentro da sua casa, né? E aí essa ideia da escassez já leva por esse lado, né? Tem uma brincadeira que eu faço normalmente com as minhas pacientes, com algumas pessoas, que eu li uma vez no livro de PNL, talvez você já tenha ouvido falar, né? Que é aquela coisa assim, todo mundo que está aí assistindo, pensa em qualquer animal, menos num urso grande e preto. Está proibido de pensar no urso grande e preto. Não pode nem aparecer na sua mente o urso grande e preto, tá? Pode pensar em qualquer animal. Ou um Muito urso provável, laranja de bolinha azul. muito provavelmente, né? Esse urso apareceu na cabeça das pessoas aí. Por quê, né? A PNL lá explica que a nossa mente ela não sabe lidar bem com mensagens negativas. Porque Uhum. para a gente não pensar em alguma coisa, primeiro a gente precisa pensar, né? Então, primeiro a gente precisa trazer esse urso grande preto ou laranja de bolinha azul na nossa cabeça para a gente tirar isso da nossa mente. Né? Então, com a Uhum. alimentação é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, a gente funciona da mesma forma para várias áreas aí da nossa vida. Então, quanto mais a gente não tem aquilo, quanto mais a gente enxerga como algo errado, mais a gente vai acabar comendo, às vezes de forma exagerada, quando a gente se permite.
Então é entender, eu acho que, né, como a gente estava falando, como conquistar a liberdade alimentar, eu acho que primeiro é como você falou, o autoconhecimento está por trás disso. Então você precisa se conhecer, porque eu acho que a partir do momento que você entende, até postei sobre isso hoje, a partir do momento que você entende como você funciona diante da alimentação, quais são os seus gatilhos, te fazem Uhum, comer de forma exagerada, o que uhum. acontece na sua vida que deixa a sua alimentação bagunçada, ou que faz você descontar na comida, e se você entende o que está por trás disso, entende como lidar com isso de uma maneira melhor, a sua vida pode mudar de cenário diversas vezes, que você já sabe como que você funciona, o que, que mais te faz descontar na comida, quais são as situações que mais te fazem descontar na comida. Porque assim, você pode mudar de emprego, né? Você pode, às vezes, sua vida pode mudar, né? Em sentido de cenário. Só que a sua dificuldade de lidar com determinadas coisas vai ser a mesma, Uhum. né? Então, assim, se você tem uma dificuldade de dizer não, a sua dificuldade de dizer não vai ser nesse emprego que você está agora, e se você mudar de emprego, né, também vai continuar. Então, a questão não é o lugar normalmente que você está, é a forma como você lida com aquilo, né? Então, se você entende como que você funciona, sua vida pode mudar aí diversas vezes e o entender como funciona vem o autoconhecimento, né? Que a gente conquista muito com terapia, mas terapia como psicólogo, né? Mas eu vejo que a gente também consegue muito ajudar os pacientes nessa questão. Sim. Eu costumo dizer que é um autoconhecimento voltado para a alimentação, né? A partir do momento que você começa a entender como que você funciona diante da comida, você também está se conhecendo, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso. Eu acho que o outro que a gente tinha falado é que para ter liberdade, você precisa se permitir. Então, você precisa perder esse medo de que você vai engordar, de que se eu me permitir comer, eu vou comer demais. É claro que, às vezes, fazer isso sozinho pode ser que não dê muito certo. Então, assim, ter a ajuda de um profissional para ir te guiando aí nesse processo é muito importante, né? Então, mas para você se permitir, você precisa mudar essa mentalidade de dieta, entender que não existem alimentos proibidos e permitidos, que tudo depende da quantidade, da frequência, que a alimentação é contexto. É assim, é algo Contexto que mesmo. é um processo, né? É um processo que você precisa passar para que você vá dissolvendo essa mentalidade. E te digo que, assim, pelo menos comigo, eu acho que isso é muito pior com a gente que é nutricionista. A gente veio de uma formação que incutiu aqui na nossa cabeça que, Da né, década de existem 90 alimentos. ainda, né? A mentalidade Não, é atrasada, não está atualizada. e assim, eu às vezes, por mais que eu trabalhe com isso, falo isso com as pessoas, falo o tempo inteiro e trabalho comigo, mas eu ainda de vez em quando me percebo julgando alguns alimentos. Sim. Então, assim, isso é algo que é importante vocês entenderem também, que mesmo é o que eu falo com os meus pacientes. Você vai continuar tendo um comer emocional, você vai continuar tendo as dificuldades que você tem hoje com a alimentação. A diferença é que a partir de agora vai ser tudo mais consciente. E é aquela questão, a partir do momento que você tem consciência, você tem escolha. Você pode dizer quero ou não quero, sim ou não, né? A forma como você lida com as suas dificuldades de vida, pode ser que você consiga lidar bem em algum momento, mas pode ser que aquilo sempre te incomode para o resto da Uhum. vida. Só que a partir do momento que você vai tendo consciência de como você pode agir diferente, como você pode lidar com aquilo, você consegue fazer escolhas para sua vida, né? E você Perfeito. não fica mais nessa ideia de não poder. É o que eu falei, né? O maravilhoso da permissão é isso. Eu posso, mas eu quero. Não é eu quero, mas eu não posso porque eu estou proibido, né? É. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, complementando o que você disse também, é que muito que influencia isso também, gente, é a nossa postura, é a postura que a gente tem. Eu quero dizer com isso, hoje em dia, se você for olhar mídias sociais, principalmente as mídias sociais, a gente percebe mais isso. O que é que vende mais? Pensa com você agora. Alguém te ofertando algo que vai tirar os seus problemas e vai solucionar eles para você, ou alguém chegando e te falando que você precisa de fato se conhecer, trabalhar e modificar as coisas que estão erradas, desequilibradas, que aquilo que te acomete vai parar de existir. O que é que vende mais?
Na tendência nossa humana, a gente quer as Bem, coisas fáceis. fáceis, rápido. Então, A por gente não isso, tem tempo a perder, então, né? por isso que você vai ver que, tendenciosamente, só você olhar, faz uma pesquisa se um dia você tiver um tempinho. Vai no YouTube, Google, essas coisas, e olha lá quanto que tem de pesquisas, de views em vídeos, em coisas assim, de vídeos de dieta, de dica de coisa para você secar, para aquilo outro, e vai nos vídeos que vão te trazer conscientização. Vamos generalizar conscientização, esse termo. Você vai ver a diferença como é gritante. E por que que isso acontece? Porque o ser humano ainda não aprendeu a se valorizar. Por que se valorizar, Rafael? Porque se você não se valoriza, que interesse você vai ter de olhar para dentro de você? É, Então eu tenho medo de olhar sensacional. para dentro de mim e não dar conta de suportar, de lidar. Então eu quero algo que faça esse trabalho por mim. É Mas muito mais quando, fácil, mas quando eu faço né? isso, eu não me capacito. Eu não mudo aquelas minhas tendências. Eu me transformo em uma pessoa cada vez mais com confiança mais baixa. E isso vai entrando naquele loop que a gente reforçou lá no início da live, né? Então, quando a gente quer ter uma alimentação mais equilibrada, como eu e a Isa trouxe aqui para vocês, equilibrada no sentido de que você pode comer de tudo, que você vai aprender a discernir o que são quantidades para você, para que você tenha essa condição, você precisa, no mínimo, ter interesse por você. Ter interesse em Sensacional. se conhecer, em entender quais são os pontos que você tem dificuldade. Aquilo que você falou, Isa, é, eu tô falando para trazer o raciocínio aqui. Aquilo que você falou Uhum. assim, às vezes eu me vejo, e eu também, às vezes eu me vejo olhando para um alimento com certo preconceito ainda. Imagina como são os nossos pacientes, se nós ainda fazemos isso. Só que aí Sim. entra uma diferença. As pessoas que têm, desculpa a palavra, mas acho que cabe aqui. Aquelas pessoas que têm tesão em se conhecer, em se entender, em se melhorar e tudo mais, essas pessoas elas vão tendo cada vez mais um feeling de quando isso acontecer. Eu, por exemplo, hoje em dia eu já tenho esse feeling de, eu olho para uma pizza e olho para ela com sentido de preconceito. Tipo, não deveria estar comendo isso hoje. Eu reconheço naquele momento, antes eu não conseguia Aham. isso, mas eu reconheço naquele momento que o problema é algo emocional que não está legal. Por exemplo, alguma coisa Automaticamente. eu já levo o É, raciocínio, porque eu já me automaticamente. conheço. Eu percebo, eu estou Uhum. comendo isso agora porque eu estou procrastinando naquilo. Estou me sentindo muito ansioso. Então, quando eu me Uhum. lembro disso, eu posso, por exemplo, agora mesmo, ou amanhã, ou enfim, na sua organização do que você vai planejar aí na sua vida, você já pode o quê? Começar a trabalhar aquilo que você sabe que está errado. Né? Tem uma frase que uma vez eu ouvi ela e fez muito sentido para mim e cabe aqui também. Que assim, ó, quando você quer mudar alguma coisa, é muito importante que você erre o mais depressa possível. Porque quando você começa, por exemplo, nesse sentido, que você está começando a observar os seus erros e você aprende com eles, você vai conseguir corrigir aquilo mais rápido. Então, É, isso me ajudou a que Rafael, era muito orgulhoso, gente. 30 anos para trás, eu era muito orgulhoso, perfeccionista, não admitia errar nem nada. Então, tinha alergia a erro. E isso, para mim, era muito tóxico. é Só que muito. hoje, eu consigo olhar para o erro como uma baita oportunidade. Porque quando É, eu não, vejo alguma exatamente. coisa eu errando, opa, tem alguma coisa aqui. Porque não deu certo, porque está trazendo esse ponto negativo. E aí eu consigo o quê? Olhar para aquilo, para começar a trabalhar, entender onde que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer para melhorar. Uhum. E quando eu digo Uhum. melhorar, não necessariamente é resolver, é Uhum. melhorar. Às vezes é uma escadinha de 10 degraus, você vai colocar o pé no primeiro. E você vai Uhum. depois no segundo, no terceiro, no quarto. Só que isso tudo, perceba, a premissa, a raiz para isso acontecer é o ter interesse por você. É parar com essa ideia de alguma coisa vai fazer o trabalho por mim. Alguma coisa vai fazer alguma coisa por mim. É muito É, gostosinho a gente ser salvo. Mas a única pessoa que é capaz de se salvar, de salvar você é você mesmo. A gente precisa lembrar disso. eu costumo dizer, é muito mais fácil fazer uma dieta, gente. É muito mais É, fácil fazer uma dieta do que fazer esse processo com a gente. Porque assim, fazer uma dieta você só está seguindo um papel. Se você entrar nesse processo de autoconhecimento, você vai precisar largar o papel e olhar para dentro de você. E você o vai ter olhar para dentro perda, de né? você Perdas de é papéis, sim. olhar para. Nossa, é verdade. Olhar para dentro de você te causa desconforto em muitos momentos. Porque você está entrando em contato com algo que não é, como o Rafa falou, não é gostosinho tomar consciência
de que você não está se priorizando na vida, por exemplo. Não é É, gostosinho, né? Tomar consciência de determinadas coisas. E que no fim está impactando a sua alimentação, né? Então, é isso, assim, eu acho que o segredo de tudo, eu acho que de fato, quando você traz isso da, de olhar para o erro, né? Isso é uma coisa que eu falo com as minhas pacientes também, é que assim, quanto mais você passa por aquele comportamento que hoje você já tem a consciência de que não é um comportamento talvez saudável, ideal para você, mais você vai passando de forma consciente. Né? Então, verdade. assim, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu que não tem nada a ver com alimentação. Eu sempre tive um pensamento muito 8 ou 80, das coisas serem certas ou erradas. Uhum. E vim trabalhando em terapia de que não existe certo e errado, porque o que existe é de acordo com a sua vivência de vida. O que é certo para mim pode ser errado para você, e o que é certo para você pode ser errado para mim. Né? Só que eu tinha muito isso forte dentro de mim, de tipo, não, isso não é certo. Não, isso é errado. E aí, hoje em dia, isso ainda está dentro de mim. Só Uhum. que quando eu percebo que eu trago esse pensamento diante de alguma situação, eu já mesmo, eu falo comigo mesma, não, Isabela, não existe certo e errado. Não Uhum. é assim, né? E quando você trouxe isso né, que você já Viu? percebe que às vezes você está procrastinando ao procurar algum alimento, é, quando eu trouxe esse exemplo de perceber que eu estou julgando os alimentos, essa questão de você se conhecer e estar conectado com isso, automaticamente você já reestrutura seu pensamento diante daquilo. Então, automaticamente também você já sabe o porquê que você está procurando aquela É, comida, mas automaticamente também, a partir do momento que você se percebe julgando, por exemplo, nossa, isso aqui tem muito carboidrato. O que às vezes acontece comigo diante de alguns alimentos. Automaticamente já falo comigo, não, calma. Por que isso, sabe? Você tem uma alimentação bem é. cuidada, tipo, você tem um estilo de vida, ok, calma. Não existe isso, né? Você fala para todo mundo, minha filha, que não existem alimentos certos e errados, Eu, Isa, né? Então, eu trabalho muito, tem uma ferramenta, não sei se você já ouviu falar, é uma técnica, na verdade, não é uma ferramenta, na verdade ela advém da PNL, mas a gente usa muito no coaching, que é a ancoragem. Você ancorar emoções, né? Ancorar sentimentos. Na verdade, você ancora um pensamento, esse pensamento ele dá origem a uma emoção, um sentimento, que vai consentimento. facilitar um comportamento. Né? Uhum, Tanto é uhum. que aquele comportamento. Mas você está me ouvindo agora? Agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Legal. Talvez é a dos dois, não sei. É que aqui tá chovendo Não também, sei. pode ser a minha, não sei. Ah, tá. Aqui a sua imagem ficou bem pinceladinha, mas vamos lá. Ó. Eu tinha falado, peraí, deixa eu lembrar, da ancoragem Ancorar. de emoções, né? De pensamentos, na verdade, que vão ocasionar ali, que vão gerar emoções. Você falou esse exemplo do tipo, nossa, esse alimento aqui ele tem muito carboidrato. E aí, eu tenho, às vezes, esse pensamento também. Só que eu aprendi a usar uma ancoragem ali. Porque se eu penso, pensa só, sente aí, gente. A hora que eu penso assim, ou eu falo, ou você aí, no caso, em casa, falando, nossa, esse alimento tem muito carboidrato. Que tipo de emoção você começa a ter? Um certo receio, uma Medo, né? Medo, insegurança, pode é. até ser um medo, né? Você sente isso. Agora, pensa se você fala assim, esse alimento tem muito carboidrato. O que eu posso fazer com muito carboidrato? Eu dou uma finalidade para ele. Então, por exemplo, tem É. vezes que eu como pizza à noite. Eu sou apaixonado, minha comida preferida, pizza. Então eu sei que para a noite não é a melhor escolha. Eu sei disso. Só que o que é que eu penso? Que me ancora uma disciplina maior com a minha alimentação, que vai me trazer uma emoção mais estratégica, podemos dizer Saudável. assim, mais saudável para mim, no caso. Eu ancoro que essa pizza tem muito carboidrato. Amanhã, quando eu acordar, eu posso ter um treino muito bom com esse carboidrato. Tá entendendo? É uma Aham. coisa que eu dou uma finalidade. Quando eu faço isso, claro que precisa ter muito cuidado, tá, gente? Aqui. É preciso colocar uma vírgula. Por quê? Porque senão você começa a usar uma compensação por coisas. Compensação, Essa é. compensação, ela passa a acontecer quando você não tem tanto autoconhecimento.
Você precisa ter esse feeling de autoconhecimento. Mas o exemplo que eu queria trazer é que o quê? Quando você usa um pensamento diferente, ele pode te ancorar uma emoção diferente. No caso, para mim, dá uma emoção de quê? De vontade, de acordar amanhã no outro dia e me cuidar. Porque me faz bem. É, Agora, se para você fazer exercício físico é um fardo, aí você entra numa cilada. Porque no é, momento você está enxergando exercício físico como um fardo. E você está querendo se forçar. Você começa a entrar num mecanismo de compensação, de forçar a fazer exercício físico para compensar o que você comeu. E aí você pode ficar ainda mais doente, digamos assim, de comportamento alimentar. Então, por isso que eu falo, não é para você seguir o que eu estou falando. Eu só quero que você entenda o conceito, porque quando você se conhece melhor, você começa a entender que tipo de pensamento que você pode usar em situações específicas, que vão ser bons para você. Não vão ser no sentido de tirar sua culpa, tirar sua dor. Não é isso. Vai ser bom para você, para você. Como que eu sei que está sendo bom para mim, Rafael? Quando faz você ser mais confiante, você se sente mais leve, você se sente bem, você tem vontade de fazer aquilo, não é uma coisa forçada. É uma coisa que entra em harmonia na sua vida. O exercício físico hoje, para mim, é uma harmonia, me faz muito bem. Mas tem gente que eu sei que não, que ainda é uma coisa que está sendo trabalhada. Então, se você vai nossa, usar esse inclusive, você vai usar admiro. esse mesmo pensamento que o meu, possivelmente vai te fazer mal. Então não é legal. É, Mas ali eu você ia pode, às falar. vezes, direcionar outra coisa. Talvez do tipo, essa comida aqui tem muito carboidrato. E se eu dividir ela com o meu marido? Talvez te traz Sim, uma maior é. confiança. Talvez te traz uma sensação Uhum, ali de dividir uma comida que você gosta com uma pessoa que você ama. Te faz se sentir bem. Entendeu? Só por você mudar a maneira como você sente aquele comer. Você é, mudou aquela maneira como você sente, já começa a trabalhar aquilo que a Isa pontuou bastante, que é tirar o medo, né, de comer aquilo. o olhar de julgamento, né, para os alimentos. Pois é. Só um parênteses, você falou de atividade física aí, inclusive, admiro, viu? 300 dias aí do ano fazendo atividade física, arrasou. Eu Que coloquei isso? essa meta. Eu coloquei a Meu meta, Deus do eu céu. coloquei a meta de 300, né? Ano passado eu fiz 300, só que eu fiz sofrido ano passado. Porque ano passado eu não tinha aprendido como me disciplinar e tudo. Aí, como eu já tinha depois passado por um ano digamos assim, de trabalho árduo, aí chegou na virada do ano de 2020 para 2021, eu falei, não, agora eu sei como conduzir, agora eu aprendi como que eu funciono. Autoconhecimento, gente. Não estou falando aqui de uhul, fecha o olhinho e foca força de vontade que você vai conseguir. Não é isso, tá? É autoconhecimento, você se conhecer, você saber o que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é, o que te faz bem, o que não. Então, como eu já tinha um conhecimento, aí eu coloquei a meta, vou fazer 300. Só que aí eu vi que eu estava indo numa disciplina tão boa, tinha passado 2, 3 meses, nem dava vontade de eu faltar, porque a disciplina me levava, a Uhum. rotina me levava, a rotina, não a disciplina, a rotina me levava. Eu falei, você quer saber? Vou fazer 365 dias, vou fazer todo dia no ano que eu quero saber como que é isso, qual que é essa sensação, né? E aí tem estratégia, né, gente? Não é simplesmente sair fazendo, esperando que você vai conseguir fazer todo dia. Eu dou dicas às vezes lá, eu falo que é muito bom você ter, que eu aprendi, é muito bom você ter um backup, uma coisa que seja muito fácil de fazer, muito acessível, né? Eu vi que você faz Pilates, não é? É, Às vezes o Pilates é um esforço um pouco maior, porque não é na sua casa, você precisa é, sair, você precisa se locomover, tem um tempo sim, maior de desprendimento. E se você sim. desenvolvesse uma coisa em casa? Talvez uma dança, talvez uma Uhum, coisa, só para manter o hábito. Conforme você sim. mantém o hábito, pronto. Você começa a ser uma pessoa mais disciplinada, o próprio exercício físico te muda. Não é mentira isso, eu senti isso na pele. O exercício físico muda a gente, a nossa neuroquímica muda, fica bem diferente. Nossa, mas nossa, admiro, porque vontade aqui não, não tem de fazer todo dia assim, Jesus amado. Mas assim, voltando ao que a gente está falando, Aham. você falou. Eu uso uma ferramenta também que é bem parecida com a sua, mas essa forma de pensar, estou aprendendo com você também, né? É isso que é sensacional da gente fazer live, porque um vai aprendendo com o outro também. Eu te Mas acompanho e essa aprendo ideia muito com você também. mas a ideia da ancoragem, né, me corrija se eu estiver errada, é você dar uma finalidade para esse pensamento, né? Que Você você cria um trouxe. pensamento estrategicamente para uma emoção que você quer sentir. Então, por exemplo,
eu tô comendo isso aqui e eu tô começando a colocar o pezinho na culpa. Não quero isso. Eu quero sentir confiança, eu quero sentir leveza. Aí você vai usar um pensamento estratégico que vai te trazer aquela emoção. Porque a forma como é basicamente a mesma, A porque raiz é é a uma mesma. ferramenta, é uma ferramenta que te faz, porque a maneira como a gente funciona, né, acontece uma situação externa que te faz ter um pensamento automático, vem um pensamento automático na sua cabeça, que te gera um sentimento e uma emoção e te faz Uhum, comportar de alguma forma, né? uhum. E aí, normalmente, a maneira como eu trabalho com os meus pacientes é de reestruturar esse pensamento. Legal. É basicamente a mesma coisa. Se Você você muda o está dando foco uma do finalidade, pensamento, você. muda o foco. Entendi. Mas Funciona assim, super. eu faço com que as pessoas escrevam. Então, assim, aconteceu uma situação em que no final eu comi uma barra inteira de chocolate. Então, o que que aconteceu no seu dia? Que pensamento que veio na sua cabeça? Que sentimento e emoção que veio para que você tenha comido a barra inteira de chocolate? Maravilhoso. Então, como que você pode reestruturar esse pensamento? Então, a partir do momento que você percebe o pensamento automático, cria um pensamento alternativo. Do tipo assim, foi uma situação onde, por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui, quando eu mando para as pessoas, é, por exemplo, meu namorado não me ligou, é, é, não é isso. Alguma situação, tipo assim, de você pensar, o namorado sumiu por algumas horas, vamos Tá, supor. Aí o tá. pensamento que vem, meu namorado tá me traindo, né? Tipo, não me ama mais. E aí isso te gera um sentimento de insegurança, abandono, né, um medo de ser traído, e aí isso te faz ir para comida. Uhum. Qual o pensamento mais racional que você pode criar em cima de meu namorado sumiu por algumas horas, né? Será que realmente ele está te traindo? Que pensamento que você pode criar para mudar em cima disso, para que você não se deixe levar pelo pensamento de meu namorado está me traindo? Uhum. Então, como que você pode criar um pensamento alternativo em cima disso para que você não gere essa insegurança, esse sentimento de abandono e que você não termine É a no mesma chocolate? coisa. É a É mesma coisa. basicamente a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas isso funciona bastante para que você comece a trazer essa reestruturação de pensamento de forma automática, porque nesse início de processo as coisas demandam muito esforço mental, né, para as pessoas, porque não é algo E é importante natural que a gente faz. fragmentar, porque às vezes a pessoa sai dessa live aqui com a cabeça assim, ó, pá, explodindo e fala: Meu Deus, faz muito sentido o que a Isa e o Rafa tá falando e eu vou começar a fazer isso, isso, e não, calma. Coloca uma É coisa para você começar a uma fazer coisa de do que cada fez vez. sentido aqui para você, comece a trabalhar ela. Ninguém dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, não. Ontem mesmo lá eu fiz uma coisa, eu coloquei hoje no Store. A moça lá, ela comentou: Nossa, fez muito sentido para mim. Ela explicou a situação. Aí depois ela falou assim: Eu vejo tanta coisa para eu mudar, mas eu não consigo começar. Eu falei: Você não consegue começar porque você quer mudar tudo. Eu não É, mudei tudo. Eu escolhi uma coisa e comecei mudando, como qualquer pessoa que começou a mudar. Escolhe uma. Escolhe para aquela que mais te incomoda. Direciona o seu foco e atenção nela, só nela. Esquece as outras. Foca naquela. Isso é bem importante. Isso é muito importante, porque querer mudar tudo de uma vez é o caminho para o fracasso, porque não vai dar certo. Não É, vai, porque é por isso que as dietas também não dão certo. perfeito. Porque a gente, vamos supor, né? Você é meu paciente aqui, e aí eu termino a consulta te dando uma dieta. Uhum, Amanhã você vai começar a fazer tudo diferente do que você faz hoje. Então uhum, não houve uma construção de hábitos, houve uma ruptura de hábitos. Você simplesmente rompeu. O que você fazia hoje, amanhã você vai acordar fazendo completamente diferente. Então, perfeito. como que você sustenta isso? Você não sustenta, não tem como sustentar, porque você não teve uma construção, você não veio de algo sendo construído todo dia ali para que no final isso seja o seu hábito para o resto da vida. Então é isso, você Você precisa, é um assiste, passinho de cada vez. você assiste Friends, seriado? Ou não? Não, mas Não. já assisti Alguém aqui que algumas coisas. assiste vai se lembrar. Isso que você falou me fez lembrar de um episódio. Tem um episódio onde, eu não lembro por qual motivo agora, de cabeça, o Ross, um personagem lá, ele Aham, fica sem, sei. ele fica sem apartamento. O que acontece? O Chandler e o Joey oferecem para ficar com ele, para ficar no Aham, apartamento deles por um tempo, até ele conseguir o apartamento. O que acontece? O Ross, ele tem o comportamento dele é controlador. Ele gosta de controlar as coisas assim, porque ele é um professor meio nerd, né? O personagem mais nerd da série e tudo mais. E ele começa a mudar a rotina deles, na casa deles.
Então eles começam a surtar. Não, Aham. a gente precisa arrumar um apartamento para ele ir embora. E é exatamente isso, do tipo, eles tinham a rotina deles, dentro do apartamento deles, até na vida deles, é privado isso, gente, é só vida privada. Aí chega alguém e fala, não, agora você vai fazer isso. Você vai fazer assim, assim, assado. Aí sua vida é virada muitas vezes de ponta cabeça e você não consegue manter aquilo. É igual lá, eles não Não tem conseguiam, como. né? Vai fazer uma coisa lá, eles brincavam num pimbolim lá, acho que é pimbolim no nome, e aí o Ross estava concentrando, queria dar aula. Aí ele virava para eles, oh, fica quieto. Eles não podem jogar, que é uma coisa que eles jogavam todo dia. Todo E dia. era toda hora isso, sabe? Só capando, só privando eles, só limitando eles. E é a mesma coisa, a dieta ela vai começar o quê? Te Ninguém limitar, aguenta. te travar. E você não vai É, ser você vai ser obrigado a ser um personagem que segue uma coisa exatamente. para ter um resultado, não vai aprender nada nesse processo, Nada. vai criar dependência da dieta e do profissional, depois vai engordar de novo e vai correr atrás de outro profissional de outra dieta. É isso que vai acontecer. Exato. E aí pode ter muita gente aí, né, se questionando, ah, mas, pô, se dieta dá tão errado, por que que isso ainda existe? Por que que não é a maioria dos profissionais não trabalham dessa forma? É importante pensar, gente, que Vende. tudo que a gente tem na nossa vida hoje é mercadológico, né? É, Vamos parar para pensar que é muito mais vantajoso para a gente aqui te prender a nós, de fazer você ficar voltando de mês em mês ou de 2 em 2 meses, porque enjoei do planejamento, né? Vamos aqui trocar os alimentos. Aí você volta daqui a 2 meses. Aí vamos trocar de novo. Você volta. E você tá aqui, ó. Tô prendendo você comigo. E nisso eu tô ganhando. Né? Então é muito mais vantajoso financeiramente. É como eu falo que a nossa cultura, né, da e dá menos medicina, trabalho também, viu? É só você fazer um cálculo, encaixar lá na rotina da pessoa e acabou. Agora vai trabalhar com ela as dores delas, tipo, dar zero. vai trabalhar as dores. É, o que eu tava falando? Perdi. Que é mercadológico, que Ah, é muito lucrativo. como eu falei aí em um momento atrás, que a nossa medicina ela é curativa, né? Ela não é Uhum, preventiva. Então você uhum. imagina se a nossa medicina começasse a ser preventiva. As pessoas parariam de adoecer, parariam de comprar remédio, e aí como que ia ficar? A indústria farmacêutica, né? É, Imagina se as pessoas param de adoecer. E aí, como é que é. fica isso? Então, gente, é importante pensar que tudo existe, como o Rafa falou, vende. Tudo existe o interesse financeiro por trás. Então é muito mais fácil eu ficar te prendendo a mim para ficar voltando aí de mês em mês para você mudar uma dieta, do que eu te ensinar a ter liberdade, autonomia alimentar e fazer você cuidar da sua alimentação sozinha para o resto da vida. E sem contar, pra gente finalizar a live, que já vai dar quase 9 horas da noite, eu nem vi o tempo passar. Tão boa Tá? que tá a Nem conversa. eu. É, eu gostaria de falar isso, que isso aqui, cara, isso é complicado. Houve um endeusamento da dieta. Acho que vocês devem perceber isso. Como que é esse endeusamento de dieta? As pessoas que publicam stories, todas as coisas aí que vocês acompanham, blogueiras e tudo mais, não é só blogueiro hoje em dia, não, é até vizinho, parente, não importa. Que tá sendo fitness, que tá lá fazendo uma dieta, que tá lá todo disciplinado, tomando suplemento, etc. Isso se transformou numa coisa cool. É Virou legal de status ver, também, né? é legal de ver. É uma coisa que você vê assim, que você fala, nossa, eu estou dentro desse grupo. Lembra? O ser humano ele é muito Pertencimento. social. Então, se eu vejo, eu abro meu Instagram e por isso vocês têm que tomar cuidado com quem vocês seguem. Se você segue, tô falando que é ruim o trabalho, mas se você está disposto a tirar essa mentalidade de dieta da cabeça, faz sentido você seguir pessoas que trabalham Não faz. dieta? Não faz, gente. Não, só Claro, piora, porque vai claro que, ficar tudo confuso na sua exatamente, cabeça. exatamente. Você tem livre-arbítrio para escolher. Não é porque você está vendo essa live aqui que você tem que sair daqui escolhendo trabalhar com comportamento alimentar. Não é isso, não. Mas pensa com você. Você abre o Instagram, aí você vê lá aquelas fotos bonitas, escolhidas a dedo, às vezes até um merchan, né, que está colocando um suplemento na foto, alguma coisa na foto e tal. Aquela foto de panorama da academia, a pessoa naquela roupa colã, bonita, e você fala, nossa, eu quero ter essa vida. Aí você olha para você, sua barriga tá para frente, caída, seus glúteos você não gosta dele, ou o homem ali tá flácido, tá todo também barrigudo. E aí você olha, como que eu faço isso? Eu preciso fazer dieta para eu entrar nesse clube aqui, para eu me sentir assim. É por isso. Há um endeusamento hoje em dia de que fala que esse caminho é o caminho. Só que esse caminho, gente, é o caminho onde está todo mundo ali.
Só que ninguém te falou e eu e a Isa estamos aqui falando hoje para você. Existe o seu caminho. Existe o É, e seu se caminho. for. Você está disposto a descobrir ele, a construir ele? Hoje as pessoas, às vezes, eu recebo mensagem que fala, nossa, eu queria ter a disciplina que você tem. Nossa, não, 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 não. E se eu fosse sincero, eu falo, ó, vou ser sincero com você. Eu fiz uma coisa que provavelmente você não está disposto a fazer. O quê? Olhar para dentro. Eu fui atrás de mudar coisa em mim que não estava certo. Eu fui atrás de mudar quem era o Rafael. Eu fui mudar como o Rafael pensava. Eu fui atrás de mudar o que o Rafael priorizava. Eu fui atrás de mudar quem eu era. Quando eu mudei quem eu era, os meus comportamentos mudaram. Uhum. Agora, as pessoas, elas querem esse trabalho? É isso que você falou. Elas não querem ter esse trabalho, porque elas querem que algo faça o trabalho por elas. Eu acho que Vem do médico ainda aqui no Brasil, né? Do tipo, você vai lá, pega um medicamento, resolve o seu problema. Porque você não teve um esforço para fazer aquilo. Só tomar o medicamento no dia certo, ter os cuidados lá e tá tudo certo, né? Mas no nosso trabalho, até porque comportamento é uma coisa intrínseca, que medicamento não muda isso para você, envolve a sua psique, envolve a sua vida social, seu passado, seu futuro, seu presente, as escolhas que você fez. Tem pessoas, talvez seja você agora, que você fez escolhas nos últimos anos, que está sendo um fardo para você gerenciar elas ainda. E que você percebe que você fez de maneira equivocada. Seja a nível de trabalho, seja a nível de relacionamento, seja a nível de qualquer coisa. Qualquer coisa. Às vezes você está se sentindo escravizado dentro de uma academia. Você está lá só porque todo mundo faz. E você não gosta. nossa, nossa, isso é uma coisa que eu falo todo mundo. As pessoas acham que só musculação que é atividade física, né? Só academia. Não sei por quê. É exatamente Que é isso. um É a endeusamento ideia aí. que as pessoas criam, né? Como se musculação fosse a única possibilidade de atividade física na vida. Mas assim, é isso. Eu acho que a gente falou Falamos demais, de bastante, né? fato. É, Junta, mas, eu nossa, gosto de falar, acho que deu para perceber, né? e eu também, né? Então, junto os Dá dois. pra gente ficar falando sobre esses assuntos aí por muitas horas. Cabe muita coisa ainda aí para ser discutida, mas eu acho que um ponto importante para finalizar é, se as dietas realmente funcionassem da maneira como é vendido aí, talvez a obesidade Obrigado por aí no falar nosso isso. país já deveria ter sido resolvida, né? Obrigado por Então é falar um isso. ponto a refletir. É. E uma frase que eu gosto dela, né? É minha mesmo, gente. Eu que criei ela, tá? Eu não vi em nenhum lugar. Um dia eu pensei nela, coloquei no meu site. Meus pacientes, às vezes que chegam para mim para marcar consulta, falam: Nossa, eu vi aquela frase no seu site, fez sentido para mim. Eu falei: foi o que eu pensei. Brincadeira, não falo não. Mas eu penso comigo, foi o que eu pensei. O resquício do orgulho do Rafael, né? É importante a gente pensar, gente, que assim, ó. Pensa só se não faz sentido isso, ó. Não existe alimento que engorda, não existe alimento que emagrece. Existe bom ou mau uso de alimento, ou bom ou mau uso dos seus comportamentos. Porque quando a gente fala que alimento engorda, alimento emagrece, isso é muito cômodo. Por quê? Porque eu jogo a responsabilidade de me emagrecer ou me engordar para o alimento. Então eu jogo no ombro do alimento que não tem nada a ver com isso. Não, mas é a batata frita. Quem come batata frita? Sou eu. Então a responsabilidade É, está em mim, não é da batata frita. Porque tem gente que come batata frita e tem uma vida e não tranquila. engorda. Não necessariamente não engorda, mas tem uma vida É, saudável, corpo legal e tudo é, mais, é feliz e tudo mais. Por quê? Por de que fato. que, por exemplo, a Isa lá come as coisas que ela gosta e ela é feliz com o corpo dela, do jeito que ela é, e ela se gosta e ela consegue manter o peso dela, ou ela emagrece, não sei. Não te conheço, Isa, então não posso falar. Tô te conhecendo agora. Mas e por que que o Rafael tá lá, come pizza dele, come chocolate às vezes, bolacha recheada? Eu sou apaixonado, gente, desde criança por bolacha recheada. Come lá e ele consegue manter a vida dele, a rotina dele, etc. Por quê? Porque são pessoas que entenderam que está nelas a questão, o X da questão. Não está no alimento, nunca esteve. Enquanto Nunca você sei. enxergar que está, você vai ficar sempre correndo atrás de alguém que vai te falar que alimento comer e que não comer. Então E não, vai ficar em não, não ciclos, né? existe alimento que engorda, nem existe alimento que emagrece. Existe o É seu isso. bom uso ou existe o seu mau uso. Logo, a resposta está em, e a solução, né, do problema está em você, não na comida. É Por isso isso aí. que não Arrasou. reverteu a obesidade, igual a Isa falou.
Arrasou. Batatinha frita, um, dois, Sensacional. três. Tá todo mundo vendo essa série aí, eu nem vi, né? Nossa, não vi não, também não vi não. Também não. Mas Querida é Isa, isso, ó, sensacional. muitíssimo obrigado pelo Obrigada a seu você, tempo, adorei. pela sua entrega, pela transparência. Eu sinto, né? Tem pessoas que é nítido, você sente quando a pessoa se entrega, ela fala com amor, ela fala com propósito, né? E eu vi isso aqui desde o início com você. Então, gratidão mesmo por você estar aqui, podendo contribuir um pouco com aquilo que você ama fazer, com aquilo que você domina fazer. Tenho certeza que tantas minhas pessoas que me seguem, as pessoas que se seguem, né? Ganharam muito aqui. Se quiser falar alguma coisa aí pro pessoal, mas fica aqui a minha gratidão sincera. Ah, eu que agradeço, adorei te conhecer, adorei sua energia. Eu acho que você falou isso quando a gente vê. Você é uma pessoa que passa uma energia muito boa também. Que bom. Então, espero ter contribuído aí para todo mundo que Oh, assistiu. demais, cara. E vamos fazer mais live aí, pode me chamar Bora, mais, tá bom? bora. Adorei saber disso, porque com certeza É, haverão. E a recíproca é da mesma maneira. Se você precisar, estou pode aqui, deixar, tá bom? pode deixar. Gente, Então tá bom, um se beijo, vocês, se gente. vocês quiserem se aprofundar ainda mais nesses temas, tá? Sigam lá a Isa, o conteúdo dela é incrível. Eu sigo ela, porque eu aprendo com ela também, tá? Que eu tenho certeza que vocês terão muito a ganhar com ela, com certeza. E como ela já deixou aqui a deixa, né? Repetitivo, mas teremos mais lives aí pra frente, com Isso certeza. aí, vamos. Bom Beijo. descanso, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau.